Wesley, Juliano, Anderson, Laís, eu e Thaís. Então, nossa maquete estava de um indicador de dentado. Ontem a gente fez o teste, só que a gente não quis deixar rodar muito, com medo da corrente arrebentar, porque a Natinalha ela tem muito tensionada. A gente procurou no site da Metro o britador de rolo dentário e não achou. Aí a gente pegou como base o britador de rolo de alta pressão para fazer o dimensionamento e usar tudo certinho. Aqui a gente usou questão de materiais, igual no semestre passado a gente soldou muita coisa, a gente praticamente, a Luminas fez boa parte. Aqui a Luminas só deu alguns pingos de solda aqui e a chapa que a gente comprou, né? Por isso que a Laís vai falar que ficou bem caro comparado aos outros, por causa da usinagem do aço também. Mas esse aqui é peão de relação de correia de moto, isso aqui tudo era descarte, a gente achou nas oficinas de moto, que eles iam jogar fora, sucata. E porcas, arruelas e barra roscada, tudo mais foi isso. E tem o sistema de molas, que depois o Anderson também vai explicar. E o motor de máquina de costura, que a gente comprou, porque a gente não estava achando. A gente tentou com motor de vidro elétrico, mas ele precisava de uma bateria de 12 volts, né? 12 volts um transformador. O transformador era caro e nós não achamos era lugar. Difícil de achar a bateria. E o rolo, a gente... No começo a gente estava se inspirando no negócio de café, né? A gente ia fazer o tubo e soldar os dentes. Aí o Anderson meio que inspirou naquela engenhoca de moicano, né, de antigamente, que já tinha os dentes prontos. Aí ele lembrou dessas engrenagens para travar e virar o rolo. Depois ele vai explicar um pouquinho melhor. Com relação aos custos, né, o que ficou mais caro foi as duas chapas, que ficaram R$80. O motorzinho que foi R$60. As engrenagens aqui a gente pegou de graça, né? Foi doado. Também, não. As molas também foi doada. E o mais caro mesmo foi as chapas de aço. É mais caro. A gente vai britar carvão, porque o britador de rolo dentado ele é mais indicado para materiais friáveis, né? E também porque o carvão é mais fácil de conseguir. E aí o Wesley vai explicar um pouquinho para vocês sobre dimensionamento. Bom dia pessoal, eu sou o Wesley e eu vou falar um pouco mais do dimensionamento. Assim como a Juliana ela falou anteriormente, o nosso primeiro projeto foi em si considerar 2 rolos. Aí o britador que nós levou em consideração, igual a Thaís falou, era aquele HPS da Metro. Nós olhamos lá no manual de britagem da Metro e tiramos as dimensões. O rolo ele tem dimensão de 4 metros de comprimento, né? Então, original, real. Então, com base nisso, eu pensei assim, eu e o grupo em uma reunião e decidimos fazer um rolo de 40 centímetros, né? E a dimensão do diâmetro por comprimento do rolo é de 5:1, a proporção. Ou seja, enquanto que ele tem um diâmetro de 1, ele tem um comprimento de 5, ou seja, 5:1. Então, nós pensamos em fazer inicialmente de 40 centímetros. Então, fazendo essa proporção, nós conseguimos um diâmetro de 8 centímetros, que é aproximadamente 3 polegadas, que seria o tubo que nós iríamos usar. Mas, em outra reunião, igual o Anderson deu a ideia de fazermos com esse peão de relação, nós conseguimos e tivemos que refazer o dimensionamento, porque o peão ele tem apenas 6 centímetros. Então, para obedecer a proporção de 5:1, tivemos que colocar um comprimento de 30 centímetros. Ok, só terminando o dimensionamento. O dimensionamento final da maquete ficou dimensionada de 1:13. A real tem aproximadamente 12 metros, enquanto que a nossa tem aproximadamente meio metro. Na rosca a gente foi colocando porca por porca e cada uma a gente colocava a engrenagem e foi apertando. Os rolamentos também são de sucata, né? A mola ela tem a função para quando fizer pressão do material, ele aliviar a carga com o material passar. No entanto, esse rolo ele até sai se a gente pressionar. Se a gente pressionar a mola, esse rolo ele sai. A corrente é uma corrente de moto. E quando a gente foi fazer, a gente viu que para fazer o rolo girar para um lado e o outro para o outro, ia dar muito trabalho, porque a gente tinha que fazer uma correia em 8. E não conseguimos nada para esticar a correia que fizesse isso.
Então eu abri uma máquina lá na empresa vi uma máquina aberta lá na empresa e ela tinha esse sistema de corrente, uma corrente tracionada no rolo principal e a outra apenas sobre a corrente. E ela fazia o movimento do mesmo lado. Então eu peguei e copiei essa ideia e joguei ela aqui. As engrenagens é uma pequena para maior rotação e uma grande para menor rotação. No sistema de polia, para colocar a polia, a gente usou um rolinho desses de portão com a engrenagem parafusada. Como que ele é de nylon, então ele tem uma resistência boa, a gente pegou e parafusou. A maior dificuldade que a gente fez foi que não tinha tempo para o pessoal fazer a solda para a gente. Eles não queriam fazer a solda. Mesmo sendo pequeno, pontos de solda pequeno. Então a gente chorou lá um pouco até que a gente conseguiu para fazer essa soldagem. As engrenagens são todas alinhadas, a gente usou uma régua para estar alinhando elas todinhas, então ela está bem dimensionada em questão da distância. Essa distância foi colocada com umas ruelas para adicionar a distância certa. Foi dado um fio de solda para que não ocorresse para soltar. E só isso. Legal. Agora era melhor que os pessoal, lembrando uma coisa também, que esse fritador, na realidade, ele é usado mais para materiais friados, né? Então, a gente vai fritar carvão, só para representar mesa. Eu não sei se a tomada está funcionando, não sei se a gente pediu para vocês verem como funciona. Tem que ser menor. Esse motor de máquina é fraquinho. O motor é fraco. Eita, desce. Ele enfia a mão dentro pra ele se pegar. Pega os pequenos. Vocês me deixam.